Salve, salve, galera. Boa noite, saudade de vocês. Primeiro programa de 2023, mas com chave de ouro, gente. Olha só, eu convidei um casal que eu amo de paixão. É um casal assim muito querido, sem falar os profissionais excelentes. Dois grandes médicos que Paulo Afonso perdeu, né? Infelizmente, Paulo Afonso perdeu. Márcio Arcoverde e Luciana Arcoverde, sejam bem-vindos ao Papo de Varanda. Gente, eu tenho o prazer de chamá-los de amigos. Gente, seja bem-vindo. Você está aqui no seu Papo de Varanda. É um prazer estar com você. A gente fica muito honrado em estar aqui. Eu que fico feliz. Você não sabe como é bom olhar para esses dois rostinhos, no qual eu convivi tanto tempo e que eu amo tanto. Eu queria agradecer a você, a sua equipe, por receber a gente hoje, abrindo 2023. É um prazer imenso estar aqui com você, no seu Papo de Varanda. A gente fez um remoto. Que foi muito bom, por sinal. E a gente hoje está fazendo ele presencial. É muito legal. Muito obrigada. Nossa, eu só tenho que agradecer. Eu e os seguidores do Papo de Varanda, que assim, aquele seu papo falando sobre mulher foi incrível, onde me gerou muitos comentários positivos, onde muitas mulheres me passaram na rua e pararam para me elogiar e para te elogiar. Isso é muito bom. Obrigada. Foi muito bom, eu gostei muito. E foi uma maneira também de me reaproximar da população de Paulo Afonso, que agora já está completando 14 anos, né, que nós fomos embora. Então foi para matar um pouquinho da saudade e a gente hoje continua. Gente, e é muito bom rever vocês assim presencialmente. Eu estava com muita saudade. Nem A me gente fale. também. Nem me fale em saudades. Gente, olha só minha testa, meu nariz, meu rosto como está vermelho. Ontem esse casal maravilhoso, claro, junto com Arthur e Sofia, disseram assim, vou sequestrar você e Cidália. Foi verdade. E eu nem cobrei nenhum resgate. Foi um sequestro relâmpago de apenas 8 horas, mais ou menos. Foi um dia E te maravilhoso. devolvi. Você está aqui hoje com o seu público. Um Foi dia tudo bem. maravilhoso. Gente, mas foi muito bom. Foi maravilhoso. Um dia Então, maravilhoso. agradecer pelo presente de ter nos sequestrado e ter levado para aquele passeio maravilhoso na companhia de 4 pessoas assim que eu amo. Foi muito bom. Foi muito Obrigada, bom. Dudê. Obrigada de verdade. Sabe, olhar para Arthur, para mim, é motivo de alegria. Eu vi Arthur criança, Arthur hoje Um homem. Um homem. Então, é muito bom. Fico feliz. E a Bombom, uma moça. É uma moça. Sofia, A Sofia. era bebezinha quando saiu daqui, hoje está uma moça linda, gente. Vai lá no meu Insta, dá uma curiada nas fotos. Eu sei que muita gente já viu, mas hoje vão ver ainda mais. Mas, e vocês? Nos fala um pouco dessa profissão incrível. Pessoal, começar com uma pergunta para o Dr. Márcio. Todos sabem, ele é cirurgião plástico, assim, renomado. Isso é muito importante. Doutor, somente as mulheres procuram fazer cirurgias plásticas? Olha, Dudé, essa pergunta é maravilhosa. Mas não. Nós, os homens, continuamos ainda num processo de embelezamento, de busca, né? Porque a gente precisa, nossa autoestima, a gente precisa estar à altura dessas mulheres, né? A gente precisa estar tão bonito quanto elas. E os homens hoje, eles são uma classe discreta, como deve ser, mas é uma classe muito importante nesse comércio da cirurgia plástica, nessa presença cirúrgica, onde a gente encontra muitos homens realizando vários tipos de procedimentos, né? Que antes eram quase uma exclusividade feminina. Hoje a gente encontra o mercado da cirurgia plástica aberto para os homens. Então, os homens são uma parcela importantíssima do mercado da cirurgia plástica brasileira e diria mundial, né? Porque é uma tendência. Nós estamos ótimos. No seu consultório,
Qual o procedimento que os homens mais procuram? Dudé, olha, os homens, eles são uma classe onde antigamente existia um certo preconceito. E ninguém queria falar que fez plástica, ninguém queria comentar que fez plástica. A plástica é uma coisa assim, quase um estigma. Hoje não. Hoje os homens chegam, fazem a lipoaspiração. As lipoaspirações, elas melhoraram muito. Hoje a gente faz lipoaspiração a laser, faz lipoaspiração ultra HD, faz lipoaspiração de definição, usa essa gordura para preencher pequenas imperfeições na perna, para melhorar a parte de coxa, para dar definição muscular, para aumentar os glúteos, né? Colocar gordura no bumbum. A gente pode usar a gordura, que é uma coisa maravilhosa, né? Que a gente pode usar na face, aumentar essa região do nasogeniano, bochecha. A gente faz muita rinoplastia, a gente faz o facelift, né? Que a gente trata o paciente com full face, que é uma cirurgia mais complexa e com resultados mais duradouros, né? Que acabava aquele estigma de deixar só o olho puxado, puxar só a boca puxada. Hoje a gente faz uma face completa, a gente trata essa região da fronte, a gente trata as orelhas de abano, a gente aumenta os lábios, a gente faz definição de face, a gente faz cirurgia de peitoral para dar mais definição muscular, a gente faz abdominoplastia, né? Aqueles abdômenes que antigamente eram o sinônimo de beleza masculina, era aquele paciente mais gordo, com a barriga mais caída. Então a gente tem hoje muito mais qualidade, a gente consegue tirar essa flacidez, a gente consegue tratar pacientes que têm a ginecomastia. Quem nunca, né, teve um colega que não queria tirar a camisa para não mostrar que tinha um pouco de glândula, né, na mama e que causava um certo constrangimento. Hoje a gente opera muita criança, né, a partir dos 7 anos de idade, a gente já tem paciente que já executa aquele trauma da orelha de abano, né? A gente faz cirurgias de defeitos congênitos, mas o paciente do consultório mesmo, basicamente, a gente pode dizer que ele se limita mais às cirurgias estéticas, né? Que a gente tem um público mais para cirurgias estéticas. As cirurgias reparadoras, elas estão mais, não que a gente não faça no consultório, mas a gente reserva mais ao Sistema Único de Saúde. Pessoal, já estava aqui, ó, fazendo na pichincha aqui, ó, querendo fazer uma lipo, viu? Será que eu tenho coragem? E aí? Com toda certeza. Vamos. Vai fazer, se depender de mim, a e casa aí, doutora aberta. Luciana? Eu acho muito bacana o homem se cuidar, porque eu acho que do mesmo jeito que o homem gosta de ter a sua companheira bem, a mulher também gosta de olhar para o seu companheiro e vê-lo bem. Então, eu acho que isso é justíssimo. Eu acho que ele tem que estar bem apresentado para ela também. Olha aí, tá vendo? Então, temos que nos cuidar e muito, porque Sim. a idade chega, né? A idade Pra chega todos. para todos. E quanto mais o tempo passa, nós temos que ser feitozinhos, temos que melhorar, ficar cada vez melhor. Olha só, gente, um conselho aqui, ó, de uma pessoa que entende, viu? Isso é muito bom. Uma pergunta para a doutora Luciana. Doutora, quais as principais queixas ou doenças que levam as mulheres a procurarem a ginecologista? Duda, existe um tripé de doenças que vão de acordo com infecções, alterações de padrão menstrual e também a questão de dor abdominal, dor pélvica. E aí você pode incluir a questão dos corrimentos, as infecções que são de ordem sexual. Também você pode ter a endometriose, as alterações menstruais também com adenomiose, com tensão pré-menstrual. Todas essas patologias, elas podem estar envolvendo a mulher desde o momento que ela tem a primeira menstruação até o final da menstruação, quando ela realmente entra na menopausa. Doutora, endometriose foi um tema muito batido em 2022. Você pode explicar um pouquinho
A endometriose é uma doença que antes a gente geralmente diagnosticava na mulher acima de 35 anos. Só que hoje as mulheres estão tendo diagnósticos muito precoces. É uma enfermidade que acomete as mulheres, principalmente aquelas que postergam muito o primeiro filho, e com isso é uma doença silenciosa que vai acometendo diversos órgãos fora da cavidade uterina. É quando tem o implante do tecido menstrual, que se chama endométrio, fora da cavidade uterina. Por isso o termo endometriose. E a mulher apresenta cólicas menstruais exacerbadas, de caráter progressiva, contínuo, que vai fazendo com que ela dificulte a sua atividade no dia a dia. Desde a sua atividade física, desde a sua atividade profissional e até mesmo a sua intimidade com a sua atividade sexual, porque ela tem muito desconforto. E 70% das mulheres que são inférteis, elas têm endometriose que não foi diagnosticada num tempo hábil e não foi tratada e, consequentemente, leva ela a ter dificuldades de engravidar. Mas, no caso de ter a endometriose, ela consegue engravidar ou não consegue? Não é uma mulher infértil, é uma mulher que tem dificuldade de engravidar. É uma diferença. Ela não é estéril, ela tem fertilidade, mas ela tem uma dificuldade porque muitas vezes o tecido que permite o deslocamento do óvulo, que é a fímbria da tuba, ela fica congelada por conta da endometriose, que vai fazendo com que os órgãos fiquem estáticos. Ela não tem mobilidade, por isso que há a dificuldade. Muito bem, brigadão por essa explicação. É assim, gente, eu olho para a doutora Luciana falando, explicando, e eu fico encantado, eu perco até a noção do tempo. Tem que ser professora, né? Ai, Dudé, eu gosto tanto, eu gosto tanto. E assim, eu era muito ligada à questão de sala de aula, palestra. E aí, eu era muito resistente para redes sociais. Muito resistente, só que houve uma movimentação e uma solicitação para que eu começasse a ter uma identidade de Instagram. E aí você participou comigo no Instagram. De vez em quando você reposta as coisas que eu divulgo, porque eu achei que o Instagram, nessa minha questão da ginecologia, tanto para a divulgação da saúde da mulher, como também das bandeiras que eu levanto a respeito da violência contra a mulher, da questão da violência contra as crianças, principalmente as meninas, em relação à pedofilia e violência sexual. Então, está sendo uma ferramenta muito boa e que eu estou tendo muito prazer em trabalhar. Ai, e eu amo poder dar uma contribuição, eu amo poder compartilhar os vídeos dela. Gente, vai lá, ó, @doutora Luciana Arcoverde, você não vai se arrepender. Tem cada conteúdo incrível no Insta dela, que vale a pena realmente você acompanhar, porque são dicas super importantes para o seu dia a dia. Uma pergunta para agora, doutor Márcio Arcoverde. Manda, Dudé. Gente, como é bom. Eu olho para vocês e fico assim, encantado. Você tem a sensação que o tempo não passou? Eu tenho. Gente, parece que foi ontem que a gente ia ali para Quixaba. Para o espelho d'água. Achar que é o espelho d'água. Parece que o tempo não passou, Dudé. Foi ontem. A nossa sensação é que o tempo... Não parece que 14 anos nos separaram. Gente, ó, eu quero dizer algo para vocês. Sabe o que isso chama? Amizade verdadeira, uma amizade que foi construída com carinho, com amor, com respeito. Isso que é importante, que é o que constrói e o que não acaba. Que fez, são 14 anos distante, mas quando a gente se viu, o amor, o carinho, o respeito é o mesmo de ontem. Exatamente igual. Igual. Exatamente. Então, igual. isso é muito bom. Doutor, a cirurgia plástica íntima é muito procurada?
Esse é um tema extremamente polêmico. Mas Dudé querendo causar. Dudé querendo causar. Mas eu vou dizer a você, é uma cirurgia extremamente comum no consultório. A nossa clínica é uma clínica especializada em cirurgia plástica e ginecologia. Então, o nosso público é um público abrangente. A gente tem pacientes homens, pacientes mulheres, pacientes adolescentes, né, crianças, onde a gente tem, dentro desse universo da cirurgia plástica e da ginecologia, que confluem, a gente encontra o paciente que faz a plástica íntima. A plástica íntima é uma cirurgia de graus de complexidades variáveis, né? Às vezes, não vamos detalhar técnicas cirúrgicas, mas assim, é uma cirurgia que, às vezes, a mulher, ela se sente incomodada, às vezes o parceiro se sente incomodado, e essa diferença, às vezes eles não se falam, né, e causam constrangimento na vida da pessoa, que pode levar a alguns traumas, né, da genitália. Pode ser uma genitália ambígua, pode ser uma genitália com alterações de caráter estéticos, e que pode e deve ser corrigido da melhor forma possível. É uma cirurgia extremamente tranquila. Hoje a gente praticamente faz essa cirurgia, não tem pontos para serem retirados, né? A gente consegue rejuvenescer, a gente consegue a região genital, a gente consegue operar os pequenos lábios, os grandes lábios, consegue operar a parte do clitóris com hipertrofia. Às vezes quando ele fica muito grande. Às vezes a paciente toma algumas medicações que pode levar à hipertrofia do clitóris, né, causando, esteticamente, seria um micropênis, né, e a gente consegue tratar essa região genital de uma forma perfeita, trazendo um resultado estético extremamente gracioso e que tira do paciente todos os traumas, e que é maravilhoso, né? E é uma cirurgia que a gente consegue fazer com muita tranquilidade. Executamos essa cirurgia com muita tranquilidade, e é um número crescente de pacientes que buscam esse tipo de cirurgia do tempo. Agora, deixa eu fazer um adendo. Apesar da cirurgia ser realizada, ela não vai interferir no grau de prazer. Ela não perde a sensibilidade. Esse é um ponto importantíssimo, porque às vezes a pessoa percebe que fez a cirurgia e a região genital permanece exatamente com a mesma sensibilidade. Uma cirurgia dessa passa muito tempo? Não, é uma cirurgia extremamente rápida, muito tranquila. Você tem um resultado estético rápido e uma cirurgia de retorno às suas atividades extremamente rápida e tempo cirúrgico rápido. Às vezes, o que acontece? Um lado do corpo não é igual ao outro. Então, pode acontecer também de não haver uma simetria. E um lado pode ser muito maior do que o outro, ou então até mesmo durante uma atividade física. Ela colocar um biquíni ou um maiô para ir à praia, ou ela ir colocar uma roupa de ginástica, e ela se sente incomodada porque ela percebe que está volumoso. Então, aquilo ali causa transtorno para ela. E até mesmo durante a relação sexual, durante a penetração, às vezes ela sente dor, porque dói pelo excesso da mucosa. Causa pequenas fissuras, e ela pode ter muito desconforto. Então, isso daí é trazer, não é uma cirurgia totalmente estética, é uma cirurgia reparadora. Então, assim, é uma cirurgia que vai trazer a ela conforto, vai melhorar a questão da autoestima e a liberdade sexual que ela estava tolhida. Associado a isso, a gente pode tratar também o monte de Vênus, né, que é a parte mais alta do púbis, né? Às vezes você tem uma gordura um pouco maior, que a gente consegue diminuir aquela volumetria do púbis, e às vezes quando o paciente vai ter um pouco de mais idade, ela perde a gordura, causando uma atrofia, e a gente pode translocar gorduras de outros lugares do corpo, devolvendo a volumetria e a estética da região íntima. É lindo. É uma cirurgia linda. Pessoal, eu estou assim impressionada porque assim, eu já tinha ouvido falar, mas eu achava que era algo raro. Não. Gente, então, ó,
você aí que vai ver o programa, vai lá no Insta, Clínica Arco Verde, vai lá, segue lá a Clínica Arco Verde, entra em contato, você que acha que tem essa necessidade, procura aqui, ó, doutor Márcio Arco Verde, e eu super indico. Doutor, eu estou assim impressionado. Eu não sabia de algo que era tão tranquilo para se resolver. É muito comum, causa Tão comum, muito desconforto. Muito comum. Mas acontece, Dudé, que se você analisar tudo que envolve a região genital, tudo que envolve sexualidade, é ainda tratado com muito tabu. E não é para ser assim. A Não clientela é ótima do DER, é muito ampla, a gente tem ótimos resultados, né? E assim, a parte, às vezes passa pela Luciana primeiro, faz a avaliação, né? Que a Luciana atende esse pessoal. Às vezes não, às vezes vem direto para a cirurgia plástica já. Gente, como vocês trabalham junto? Como é dividir lá, família e trabalho na mesma clínica? Isso afeta o relacionamento de vocês ou ajuda a ficar mais próximo, mais coladinho, mais apaixonados? E aí, Márcio responde primeiro, depois eu quero ver a resposta de Luciana. Não, é muito tranquilo, porque a gente está há muito tempo juntos, né? Nós temos 32 anos juntos, Dudé, né? Nós somos colegas de faculdade, ou seja, a gente tem uma relação de discussão de casos, a gente chega em casa, conversa sobre, né? A gente procura estabelecer um diálogo médico, às vezes tiver dúvidas. Então, a gente convive há muito tempo. A clínica, ela é uma realização de um sonho. A gente trata a clínica como uma extensão de uma casa. Então, a gente tem, os funcionários são os mesmos, o espaço físico são semelhantes. Hoje a gente tem uma clínica bastante confortável, a gente tem uma clínica, esteticamente falando, é uma clínica que não deixa a desejar a nenhuma outra clínica de nenhum lugar do mundo. A gente tem uma clínica muito bonita. Trabalhar com a Luciana é maravilhoso, porque ela é uma pessoa extremamente versátil, é uma mãe maravilhosa, é a mãe do Arthur, mãe da Sofia, maravilhosa, é uma mulher irretocável em todos os aspectos, é uma mulher perfeita, a clínica é uma extensão da minha casa só, Dudé. Eu me sinto... Ela é a mulher dos negócios, entendeu? Porque eu praticamente fico muito à vontade em que ela resolva tudo relacionado à clínica, a vida profissional da gente é uma vida de confluência, porque a gente tem muito tempo junto, a gente tem um trabalho semelhante, a gente divide o mesmo espaço e a gente divide a mesma casa, a gente tem a educação dos filhos, que são... eu acho que os nossos filhos são extremamente educados. Muitos bem educados. Arthur é um rapaz acima da média. A Sofia é uma menina maravilhosa. Então, assim, provavelmente a Sofia vai seguir a medicina. O Arthur entrou para o ramo da humana, né, Lu? Ele quer ser diplomata, né, quer estudar, é um poliglota, né? E a gente estimula os filhos da melhor forma possível. E é uma coisa assim, quando a gente chega, eles vão à clínica, eles vêm, às vezes vão estudar no espaço da clínica, às vezes vão com a gente e voltam. Porque a clínica é a extensão da nossa casa, é muito simples. É muito bom trabalhar na clínica, é muito bom trabalhar com a Luciana, porque ela é uma mulher completa, entendeu? Nesse universo da profissional, da mulher, da mãe, né? Da administradora. Eu não tenho o que dizer. E da amiga, né? Que ela é maravilhosa, gente. Ela é uma mulher. Olha, minhas amigas, não ficam com ciúme, mas essa é uma amiga maravilhosa que eu amo muito, muito, muito. Gente, ó, quando junta, eu tô aqui e eu tô lembrando de Socorro, né? Socorro, de Vani, Anne. Não tem como não lembrar desse povo, gente. Não tem como estar com Luciana, não lembrar de Alberto, Didinho, de tudo. Era uma turma muito boa quando se reunia, né? Então, Dá muita saudade, dá muita saudade.
E você, Lu, como é trabalhar ao lado do marido? Para mim é muito tranquilo. Eu não acho nenhum problema. Para mim não é nada desgastante. Eu vejo pessoas dizendo que enjoam encontrar de manhã, de tarde e de noite. Para mim é muito tranquilo, porque a gente fazia isso desde os meus 19 anos, por conta da faculdade, a gente só continuou. Eu acho que cada vez que a gente se muda, né, para uma situação diferente, estudante, depois médico residente, depois vida profissional, eu acho que as coisas vão amadurecendo, as linguagens elas são muito mais de um olhar, já entende o que o outro está querendo dizer. Assim, é uma sintonia muito grande. Então, a clínica, a gente combina tudo, a gente acerta tudo junto, do mesmo jeito que a gente acerta tudo junto em relação à casa, em relação à educação dos meninos. Então, assim, para mim não tem nenhum problema. Vocês já pensaram em dar palestra para casais? Porque, assim, gente, é exemplo de casal. Eu posso falar isso porque eu convivi muito tempo. Se eu fosse dar palestra de casal, não ia dar certo. Por quê? Conte aí, conte aí. Porque eu ia dizer à mulherada que ela se empoderasse, que ela ganhasse a grana dela, que ela não fosse submissa a ninguém, do mesmo jeito que eu sou. E eu acho que os homens não iam gostar muito, porque às vezes eles querem que a mulher seja submissa. Então, assim, não ia dar muito certo. Porque a primeira coisa que eu falo é defender. Antes da aliança entrar na minha mão, entrou meu anel de formatura. Então, eu digo às meninas, estudem, se formem, ganhem a sua grana, se destaquem na sua vida profissional. E aí você vai ter pé de igualdade para discutir tudo na sua relação. Mas isso é o certo. É o certo, mas nem todos querem ouvir isso. Mas tem que aceitar. Tem, claro que tem. Claro que tem. É a parte do homem em que ele precisa aceitar que a mulher está empoderada. A mulher... Nós temos os mesmos objetivos. Nós temos os mesmos caminhos. Trilhamos as mesmas dificuldades, degrau a degrau. E aí, quando você chega lá no topo, por que você vai se sentir diferente? De jeito nenhum. Então, assim, do mesmo jeito que... A gente tem uma história muito interessante. Quando a gente era noiva ainda, a gente estava reformando um apartamento, que eu queria fazer uns detalhes, e o pedreiro que estava fazendo a obra chamava-se Esaú. Nunca esqueci o nome dele, né? Acho que ele também nunca me esqueceu. Mas eu vou te contar por que ele fez trauma, né? E aí eu cheguei na obra e ele estava fazendo uma coisa que não era o que eu queria. Eu disse, Esaú, não é assim, não tem que ser desse jeito, eu quero que faça de tal maneira, o que a gente tinha combinado. Ele olhou para mim e fez assim, eu só vou fazer isso quando o doutor Márcio falar. Eu disse, mas por quê? Porque eu não recebo ordem de mulher. Eu disse, bonito, metade do teu salário é meu e tu não queres receber o meu salário, então como é que vai ser? Como assim? Eu disse, você acha que é somente o Márcio que te paga? Não. Porque aqui também entra meu dinheiro. Então, por que você não quer receber minha ordem? Eu não recebo ordem de mulher. Eu disse, então pode parar. Por quê? Eu disse, você não vai trabalhar mais para mim, não. Por quê? Eu disse, por que você não vai trabalhar? Porque se você não recebe ordem minha, eu não vou te pagar. Então, você não vai trabalhar mais para mim. Aí ele fechou os braços, fechou a cara. Eu vou esperar doutor Márcio? Pode esperar. Porque quando ele chegar, você vai receber a ordem de demissão em dobro. Porque ele também vai te demitir. E assim foi. O Márcio chegou. E Márcio reclamou com ele porque ele não tinha feito o que eu tinha pedido, porque, afinal de contas, a casa era nossa, o salário que ele recebia era nosso, então ele tinha que receber ordem minha. Gente, eu estou olhando agora, mudando de assunto, pessoal, estou olhando seu pescoço e tem algo aí brilhando pra caramba, gente. Uma pantera. JM Joias. Detalhe, ele disse que eu o sequestrei. E aí, eu não paguei resgate, mas eu paguei isso aqui. Gente, como é que pode, né? Você sequestra a criatura, ele se dalha, leva ele para se divertir, para passear, um dia agradabilíssimo. Aí, no outro dia, você vai na compra. Quem foi que pagou o quê? Onde foi que teve resgate? Eu acho que fui eu.
Linda, Tá vendo, né? gente? Linda, Maravilhosa. linda, linda, linda. Não tem mais não, se vocês quiserem, eu sinto muito, era Tem que peça pedir única, agora. tem que pedir, encomendem, quando ele for a São Paulo da próxima vez, quem sabe. Olha só, gente. Tá vendo? Gente, essa mulher, por isso que eu digo que ela é incrível, por isso que eu insisti, persisti para eles virem para cá, mas eles vieram com muito carinho. Então é muito bom poder dividir esse tempo com vocês. Eu falar de vocês, eu acho que eu só vou, como diz, só puxar saco. Oh, Não, Dudê, não, assim. É amor, é respeito. Eu mas falo, a gente É um tem uma respeito. relação muito bacana, Tem, desde né? sempre, Desde né? sempre. A gente sempre teve uma relação muito bacana e a gente nunca confundiu as coisas, né? A gente sempre uma relação de muito respeito, de muita cumplicidade e de muita valorização do outro. isso é importante, eu acho muito Demais. importante. O que eu acho bonito eu gosto muito de ter amizade com quem não confunde as coisas. Amizade, amizade, trabalho, trabalho. Então, Sequestro é sequestro. sequestra, depois devolve, diz Devolve. tchau, já foi. E Mas tira não, foto, e bota foto. bota foto nas redes sociais pro pessoal ver a gente Todo se mundo divertir. viu. Todo mundo viu. Lu, você acha que a sexualidade ainda é um tabu nas consultas médicas? Nossa, demais, demais. Demais porque se incomoda falar sobre sexo, né? Primeiro que você chega para uma pessoa que você nunca viu, vai fazer uma consulta, a pessoa pergunta uma série de coisas a você e de repente pergunta a você, você tem desejo? Como? Você tem tesão? Como assim? Falei-me. Você tem tesão? Você tem desejo? Você tem orgasmo? As pessoas se assustam, as mulheres se assustam. Como se isso não fizesse parte da saúde da mulher. Sexo é saúde. A sexualidade é para estar dentro do consultório médico. Afinal de contas, isso daí precisa ser discutido, precisa ser falado, porque muitas pessoas têm uma série de alterações na sua sexualidade. Não tem desejo, ou tem desejo hipoativo, ou tem disfunção de orgasmo, e elas não falam porque elas têm vergonha, porque tiveram uma educação onde não havia o diálogo sobre isso, ou porque elas acham que isso não faz parte de uma queixa médica, ou porque elas não se sentem à vontade de falar, ou até mesmo porque o médico ignora isso. E aí, no momento que você dá voz a essa mulher, eu falo mulher porque eu sou ginecologista, você dá voz a essa mulher, ela começa a relatar as alterações que ela tem e você consegue achar soluções e ela vai ter uma vida sexual extremamente satisfatória e ela vai ter felicidade. E ela, sendo feliz, ela vai ter saúde. Isso é importante. Demais. Mas é muito difícil. Até, digamos, eu sou péssimo para ir para médico. Mas você sabe que as pessoas deveriam entender que a medicina é preventiva. E não é uma coisa de uma hora para outra. Você não pode dizer assim, quando eu chegar nos 50 anos eu vou me cuidar. Sim, o que você fez até os 49? É uma construção. A sua saúde é uma construção. Você começa a cuidar de uma pessoa quando ela ainda está no ventre da mãe, porque você faz o pré-natal. Depois você faz a puericultura, que é o primeiro ano. Depois a primeira infância. E você vai cuidando, prevenindo, você vai vacinando, você vai orientando a alimentação, atividade física, você vai ajustando as coisas que essa criança precisa. Quando chega na adolescência, idem, adulto jovem. E você vai orientando não fumar, praticar atividade física, você não ter um consumo excessivo de bebida alcoólica, evitar drogas, porque o nome já diz tudo. Fazer atividade de realização de exames periodicamente, encontrou alterações, corrige e assim vai. E aí, quando você chegar lá nos seus 50 anos, você vai ter um bom resultado. Agora, você querer as coisas de um dia para outro é impossível. Lu, quais os grandes desafios para a saúde da mulher? Quais os grandes desafios da saúde da mulher? Porque tem muitas mulheres ainda que elas não se cuidam, como se acabou de frisar, não procura ginecologista. Eu acho que a vulnerabilidade para muitas mulheres, existem muitas regiões que não têm acesso à saúde. Essas mulheres, elas vivem à margem da sociedade,
Elas não têm acesso, por exemplo, à realização de um Papa Nicolau, que é o que vai fazer o rastreio do câncer de colo de útero. Nunca fizeram uma mamografia, nunca tiveram uma orientação sobre absolutamente nada em relação a planejamento familiar, em relação à prevenção de infecções de transmissão sexual. E ainda uma coisa que é extremamente doída, que é a violência. A violência que está em todos os lugares, em todos os lares, em todos os ambientes, na vida da mulher, desde pequena, quando existe a violência sexual, quando tem mais tarde todas as ordens de violência psicológica, moral, patrimonial, física, sexual e até mesmo feminicídio. Eu acho que essas são as grandes questões a serem trabalhadas na saúde da mulher. Lu, o câncer do colo de útero ainda preocupa? Demais. Demais. 2023, a gente tem uma estimativa de 17 mil novos casos de câncer de colo de útero. O câncer de colo de útero, ele é relacionado à pobreza, à falta de acesso à saúde, porque essas mulheres ficaram à margem de acompanhamento, nunca fizeram um exame de prevenção, nunca tiveram orientação de nada, não foram vacinadas e quando fazem o diagnóstico, elas estão já com um câncer avançado e isso leva essa mulher a ter uma qualidade de vida péssima ou até mesmo a uma morte muito precoce. O câncer de colo de útero é, sim, um problema seríssimo no Brasil, porque ele está relacionado à falta de condições socioeconômicas, à pobreza, à falta de acesso a médico, à não realização de exame, à negação da vacinação do HPV. Então, pessoal, vamos cuidar, mulheres, vamos se cuidar, vamos valorizar a nossa saúde, né? Porque a saúde é nossa. Então, nós que temos que nos cuidar. Doutor Márcio, uma pergunta. Agora sou eu que quero tirar essa dúvida. Eu vejo que algumas mulheres fazem lipo e depois elas fazem 2, 3 vezes. Qual o período adequado para você fazer uma e depois fazer a próxima? A próxima. Primeira coisa, lipo não é dieta. Né? A lipo, às vezes a pessoa faz a primeira lipoaspiração e está muito acima do peso e acha que a lipoaspiração vai resolver a vida física dela, vai tirar todas as células de gordura e vai sair da cirurgia magra. Às vezes não acontece isso. Né? A lipoaspiração é uma cirurgia onde você tem um refinamento da gordura. Você vai definir o paciente, vai melhorar a curva, vai melhorar os contornos, vai translocar gorduras de uma área, colocar em outra. E esse segmento, ele envolve depois cuidados com a dieta, atividades físicas, procedimentos estéticos, né, com fisioterapeutas, né, que vão melhorar a condição física e estética daquele paciente, acompanhamento nutricional, né, uma atividade física com o personal e academia, mudar alguns hábitos alimentares. Então, esses cuidados no pós-operatório, normalmente, eles têm excelentes resultados. Às vezes, o paciente volta para uma segunda intervenção cirúrgica para que você possa refinar a primeira cirurgia. Ou seja, você conseguiu que aquela paciente ela melhorasse praticamente tudo, mas ainda não está no corpo ideal. E aí você pode partir para fazer uma lipo de definição. Uma paciente que já, por exemplo, já fez uma primeira lipoaspiração e que você vai colocar os famosos gominhos na barriga, você vai melhorar a região do braço para dar uma definição, você vai conseguir lipar essa região da coxa imitando a musculatura, você vai tirar a gordura de um canto e vai, por exemplo, volumetrizar mais a região do bumbum, que é uma região extremamente, para nós homens, né, uma região extremamente visível no corpo feminino, não só no corpo feminino, mas isso que eu ia falar. As mulheres corpo. também gostam de bundinha. As mulheres adoram um homem que uma que bundinha tem, bonitinha faz bem. A gente gosta. Embora não seja obrigatoriedade de todos os homens, né?
que às vezes a gente não tem, né, aquele A bumbum. natureza não foi muito pródiga. natureza. Aí a gente ajeita, né? Aí a gente dá uma força à natureza e melhora, ajuda, né? Então, Mas assim, é bonitinho a bundinha do Dé. Ah, fala sério, eu acho. aí a gente tem um tempo de cirurgia. Usualmente, quando você precisa fazer um intervalo de uma cirurgia para outra, a gente pede aí 90 dias Porque, entre assim, o primeiro tempo e o segundo tempo. Isso que o Márcio está falando é uma coisa muito interessante. Que as pessoas às vezes acham que a cirurgia plástica é a resolução de tudo, mas não é. Então, assim, você vai fazer uma lipoaspiração, você não vai fazer uma lipoaspiração muito acima do peso. Você vai emagrecer, você vai fazer atividade física, vai fazer uma mudança no estilo de vida. E aí depois a cirurgia plástica vem e faz o acabamento. É mais ou menos assim, o refinamento. É a mesma coisa da paciente da cirurgia bariátrica. O paciente da cirurgia bariátrica faz a cirurgia, começa a ter mudança no estilo de vida, ela começa a perder peso. E aí aquele excesso de pele, às vezes, uma primeira cirurgia, ela funciona como uma cirurgia reparadora. Uma cirurgia que a gente conhece como o termo de cirurgia higiênica, né, Márcio? É, isso aí. E aí depois ela continua perdendo mais peso porque ela continua nas atividades de dieta, alimentação regrada. E aí vai precisar de um segundo tempo cirúrgico. Mas quando a gente diz o paciente de bariátrica, hoje eu preciso, esse termo, eu preciso dizer que hoje eu uso o paciente com obesidade. Obesidade tem vários graus, não tem só o paciente super obeso. Né? Quando a gente diz um paciente que vai para a cirurgia bariátrica, hoje praticamente o paciente da cirurgia bariátrica deixa de ser um paciente de cirurgia bariátrica, porque ele faz uma modificação nutricional, ele tem medicações, tem outros artifícios para que você consiga emagrecer. Às vezes, até a força de vontade, exclusivamente do DEC, faz com que a paciente mude, ou o paciente mude de vida, mude de estilo. E quando a gente diz fazer uma lipoaspiração, às vezes não é um procedimento isolado. Quando a gente leva o paciente para fazer uma lipoaspiração, normalmente está associado a uma plástica de abdômen, a uma mini abdominoplastia, ou uma plástica de abdômen total. Elas associam com plásticas da cirurgia da mama, né? Tanto de aumento, às vezes emagrece tanto que perde a volumetria, e a gente hoje opera muito paciente, né, para usar às vezes a gordura até na própria mama, para volumetrizar essa mama que foi e perdeu essa gordura. Às vezes a gente usa outros artifícios, como os implantes mamários, né, que a gente faz a mastoplastia, melhora o contorno da mama, dá volumetria da mama. E às vezes o paciente perdeu tanto peso que a mama quase que masculinizou. Ele ficou uma mama reta. Então você precisa reorganizar aquela pele e usa um artifício do implante no mesmo tempo da cirurgia da lipoaspiração. Então a gente faz muita cirurgia combinada, é uma cirurgia que não é um tempo só, a gente faz as pernas, faz as costas, faz o abdômen, às vezes faz o braço junto, faz a mama, faz a lipo. Às vezes não dá para fazer a lipo de definição e entra maravilhosamente bem nesse segundo tempo, que é o que a gente, usualmente, as pessoas chamam um retoque. Um retoque é uma coisa que você pode melhorar. Então, a partir do terceiro mês, o paciente refaz os exames hematológicos, claro que dentro da normalidade e da segurança, dos princípios de segurança, a gente reintervém nesse paciente, dando um refinamento em cima do que já foi refinado. Então, ele tem um resultado estético muito bom. Eu diria que um estado maravilhoso. E, às vezes, você associa essa lipoaspiração, por exemplo, a face gordinha. Então, a gente consegue emagrecer uma face. Às vezes, a gente consegue usar uma face muito emagrecida, né? O paciente que tem uma face mais cadavérica, né? Aquela face mais seca. A gente tira a gordura de um canto, tira a gordura de outro, decanta essa gordura, volumetriza essa face normalmente, porque a gordura também está relacionada à jovialidade. Né? Quanto mais a gente olha uma criança gordinha, a gente associa ela à jovialidade. Né? Se você olha um idoso, ele perde essa gordura. Claro que existem idosos que têm sobrepeso, idosos obesos, mas usualmente o idoso é uma pessoa mais magra. Então você consegue volumetrizar novamente a face do idoso, a genitália do idoso, as mãos do idoso,
né, o contorno facial do idoso, faz a cirurgia da pálpebra, faz a cirurgia dos sulcos nasogenianos, volumetriza os lábios, que com o passar dos anos vão ficando mais finos, pode corrigir o lóbulo da orelha, que com o tempo vai ficando mais compridinho, a gente consegue melhorar aquele rasgão na orelha, né? Como as mulheres quando rasgam a orelha. Sim. E você pode usar aquela técnica de correção do rasgo da orelha para diminuir o tamanho da orelha também. Então a gente tem um leque muito grande na cirurgia plástica para fazer retoque, como uma palavra que o pessoal gosta, né? Pessoal, então assim, se você quer ficar bonito, procura a Clínica Arco Verde, né? Então vamos lá. Ó, vai lá no Insta, Clínica Arco Verde, você lá, ó, vai ficar. Gente, agora eu quero saber uma coisa de vocês. Como foi para vocês sair de uma cidade de interior e morar em uma capital onde há um estilo completamente diferente? Gente, agora com essa saída, quem perdeu, que fique bem claro, fomos nós, paulo-afonsinos. Perdemos muito, muito, tanto na área ginecológica como na área de cirurgia. Então vocês fazem muita falta em todos os sentidos. A gente fica... foi uma mudança muito difícil, né? Porque foi uma mudança abrupta. Né? Nós não vamos aqui ao âmago da questão porque saímos daqui, mas a gente sair do interior, o interior ele não saiu de mim, porque eu sou um rapaz do interior, que fui estudar na capital, encontrei a Luciana na universidade, que já foi uma grande mudança. Nunca tinha pego um ônibus na minha vida, os meus amigos que aqui moram, né, deixar as coisas para trás. Um abraço, um beijo a todos vocês, que não irei enumerar nomes, porque serei injusto e talvez possa esquecer alguns, né? Mas assim, sair do interior para a capital, para mim foi muito traumatizante, né? Porque eu saí do conforto da minha casa, do meu lar, mas foi em busca de algo melhor. Já profissionalmente, quando eu já regressei numa situação confortável, porque eu já era cirurgião plástico, já tinha uma formação, já era especialista. E foi assim, foi voltar para casa. Os meus pais, o professor Lucídio, a doutora Selimar, eu voltei para casa e trouxe uma companhia, né, uma esposa, que me acompanhou nessa grande aventura. Quando a gente saiu daqui novamente, também foi traumatizante. Sair do nosso conforto, da nossa zona de conforto. Mudanças não são fáceis, Judé, não são fáceis. Mas isso fez com que a gente buscasse se aperfeiçoar mais. Eu vi um livro na sua estante que diz que 99 não é 100. 99,99 não é 100. Isso. Então, assim, a gente foi atrás do 100. Nós hoje atingimos o 100. Nós hoje somos referências nas nossas áreas. Eu na cirurgia plástica, sou um membro titular, sou uma pessoa extremamente reconhecida dentro da minha sociedade de cirurgia plástica. Aos meus colegas cirurgiões plásticos, todos, sem exceção, não tenho o que dizer de mim, exceto elogios. Fiz concurso, virei chefe do serviço de cirurgia plástica de um estado. Fui reconhecido dentro desse serviço pela Câmara de Deputados do estado, a Assembleia Legislativa do estado, onde me deu uma comanda para ser orgulho de Roraima. Então, assim, parabéns. Eu virei comendador. Parabéns de novo, isso é muita honra. E continuei sendo exatamente a mesma pessoa, sem mudar absolutamente nada do que sou, né? Mas profissionalmente eu ascendi de uma forma que eu precisei muito mais, buscar muito mais, precisei me dedicar muito mais
para que eu pudesse subir esse degrau, né, da minha zona de conforto, que teria sido Paulo Afonso, que é um lugar que eu amo, né? Eu amo Paulo Afonso. É um lugar assim que é a minha infância, é a minha adolescência, os meus amigos. Aqui é um lugar que eu me sinto em casa. Mas hoje, profissionalmente, não me coube mais, porque hoje a gente é reconhecido não dentro de uma cidade, mas dentro de um estado, da federação, por pessoas e por profissionais das nossas áreas, né, e que nos colocam numa situação muito confortável, de hoje exercer a cirurgia plástica com excelência. E eu acho e recomendo que, às vezes, me traz a memória de um chefe que eu tive, o Dr. Cláudio Rebelo, que ele dizia assim: um pouco de angústia é sempre bom para a gente querer um pouco mais. Então, eu acho que isso catapultou a nossa carreira, né? E isso é uma coisa assim que, do ponto de vista de realizações, hoje eu sou um homem plenamente realizado dentro da minha profissão, em todos os aspectos, em todos os aspectos. No lugar que eu trabalho, é uma clínica de excelência. As pessoas que trabalham comigo são pessoas de excelência, né? Tenho aqui profundo respeito e admiração por todos os profissionais que trabalharam comigo em Paulo Afonso. Um beijo a todos vocês, né? Mas assim, às vezes foi necessário empurrar a vaca do precipício para que a gente precisasse ascender, né? É uma filosofia de vida. E os meus filhos, e dar oportunidade a eles de serem poliglotas, de falarem vários idiomas, né? De estarem, do ponto de vista intelectual, num momento de excelência da vida, em ter a Luciana, que fez não só a especialização, a pós-graduação, a residência, o mestrado, o doutorado, de ser uma mulher da universidade, de ser reconhecida nacionalmente dentro da especialidade dela. Então, isso tirou a gente do interior e nos elevou à condição de capital. Mas não tirou quem somos, nem tirou a nossa humildade, né? A gente permanecendo exatamente as mesmas pessoas. Deixa eu só falar algo, Márcio. O que eu tenho para te dizer é que realmente você continua o mesmo. Uma pessoa simples, mas com uma inteligência elevada. Obrigado, José. Eu quero pedir a Deus que te dê cada vez mais sabedoria, porque a palavra de Deus diz que quando Ele dá sabedoria, você consegue conduzir tudo com a sabedoria. E ontem, hoje, passando contigo, então eu vi que você está mais experiente, ainda mais sábio. Então, eu tenho somente que agradecer por ter passado esses 2 dias contigo. 2 dias com você, foi maravilhoso. Sabe? Então, foi muito bom. Continue sendo essa pessoa de luz, que você é uma pessoa de luz, onde transmite paz, alegria, simplicidade, que é algo que falta nas pessoas. E outra coisa que eu vejo de muitos anos é que você tem uma coisa que Deus mais pede para o ser humano ter, que é amor em seu coração. E isso você tem demais. Então, que Deus continue te dando toda a sabedoria. Lu, Que assim seja. Que assim seja, José. você, como foi essa adaptação? Saiu de Paulo Afonso, onde Ela era... já fez o caminho inverso, né? Você Ela é saiu de uma mulher da capital, e veio para o interior e voltou para uma capital, onde depois de estar com o nome consolidado na capital da energia. Quando eu vim a Paulo Afonso, em 91 pela primeira vez, 1991, eu jamais imaginei que eu moraria em Paulo Afonso. Nunca na minha cabeça me passou a ideia de morar no interior.
E o dia que eu vim morar em Paulo Afonso foi porque Márcio disse que queria retribuir à cidade o muito que ele recebeu. E quando a gente chegou aqui, Arthur era um bebê. Arthur tinha Meses. 5 meses de vida quando nós chegamos aqui. E nós chegamos e já começamos a trabalhar. E parecia que eu era uma baiana, de tão adaptada que eu vivia aqui, né? Eu ia em Dona Zezé comer acarajé, passava na padaria Capricho, e tomava caldo de cana, ia em Fia, comprava fruta, totalmente adaptada, totalmente adaptada. E aí, de repente, as coisas que eu acreditava em relação à medicina, a medicina para quem precisa e não para quem pode, eu conseguia fazer aqui. E eu era muito realizada no que eu fazia. Só que teve um momento que isso já não foi mais possível e houve uma mudança muito grande e eu acho que houve a necessidade de fechar o ciclo de Paulo Afonso, a quem eu fui muito feliz, a quem eu sou muito grata por tudo que eu vivi. Os meus filhos vieram conhecer agora, era uma coisa que a gente queria muito mostrar a cidade a eles. Eles ficaram encantados como a cidade era linda, que tudo era bonito, que tudo era organizado. E a gente saiu mostrando onde a gente passeava, onde é que a gente ia, os nossos amigos, os nossos lugares de trabalho. E foi uma viagem no tempo muito gostosa. E eles me perguntaram se a gente era feliz aqui. E eu disse que a gente era muito feliz aqui. Foi uma época de muita felicidade. Mas foi uma época que fechou, o ciclo fechou e a gente precisou buscar outros lugares. E nesse outro lugar que a gente vive, a gente também hoje está muito feliz, a gente está muito realizado. A gente consegue trabalhar, a gente consegue viver bem, fizemos novos amigos, demos novas oportunidades aos nossos filhos. Eles não precisaram sair de casa para fazer uma faculdade, porque onde nós vivemos tem as universidades que eles querem. Então isso também trouxe muito conforto e trouxe também muita estabilidade familiar, porque não deve ser fácil você ter seu filho com 15, 16, 17 anos, tendo que enviá-lo para uma capital e ficar distante, numa fase que precisam tanto de você, tanto do ponto de vista de apoio, de amor, de orientação, a questão dos impactos da adolescência e cair no mundo real. Então, isso a gente não precisou se preocupar. Mas eu acho que é a música mesmo, né, que eu canto. Então, diga que valeu. Valeu demais, Paulo Afonso. Valeu demais. Valeu, então diga que valeu. Essa Então, música, diga que inclusive, valeu. o meu amigo Fredson. foi meu colega de escola. Então, diga que valeu. Diga que Nosso valeu, amor ó. valeu demais. A Bahia valeu demais. Paulo Afonso valeu demais. É uma história muito feliz. Gente, o Papo de Varanda chegou ao fim, ó. Mas antes eu quero que você deixe uma frase. Eu queria agradecer a JM Joias. Eu queria agradecer a Loja Conexão. Porque estivemos lá hoje. O Arthur, né, a gente está de férias, estamos de passeio. E Arthur se encantou por algumas coisas. A Luciana se realizou com o Dudé, né? Conversaram e se resolveram. E Cidália nem estava lá para me dar dicas. Eu queria, um beijo, Cidália. Um beijo para você, Cidália. Uma mulher maravilhosa, incrível. Né? E eu queria dizer assim que... Eu acho talvez uma coisa que eu digo aos meus filhos, Dudé, é assim, nunca desista. A frase é assim, nunca desista. É sempre bom ter, é melhor 10% de alguma coisa, que você se sinta bem, do que 100% de nada. Né? Então, assim, se você está no 100% de nada, está na hora de buscar os seus 10% de alguma coisa, correr atrás do seu sonho e nunca desistir. Porque isso é uma coisa, assim, que na vida a gente, em alguns momentos, a gente sempre dá uma travada para algumas decisões, algumas coisas, mas assim, é olhar o horizonte e esquecer o chão. Às vezes a gente precisa olhar bem para frente para enxergar que o caminho é mais comprido e que a gente precisa se esforçar os 99,99 para chegar no 100. Pessoal, então aqui ó, uma dica de uma pessoa
que conseguiu chegar lá. Então, a experiência falando. Eu cheguei lá, Dudé. Eu posso dizer a você que eu estou plenamente realizado do ponto de vista como pessoa e do ponto de vista profissional. Eu estou no topo da minha carreira e não devo absolutamente nada a nenhum cirurgião plástico do mundo. Isso é muito bom. Uma frase, doutora Luciana Arcoverde, mulher guerreira. Onde não tiver amor, não te demores. Frida Kahlo. Então ela vai demorar aqui, gente. Porque aqui tem amor. Pois é, eu acho que você tem que amar o que você faz. Eu acho que você tem que ter dedicação, colocar tudo que você almeja e fazer da vida uma grande diversão. É você ter amigos, é você ter sonhos, é você correr atrás dos seus objetivos e você está sempre se reinventando. Eu acho que o segredo é esse, se reinventar. Sempre, Dudé. Pessoal, para vocês eu vou deixar o quê? Os parabéns. A palavra eu vou definir com uma palavra. Gratidão. A gente se sente muito grato, Dudé, por você. Gratidão. É Obrigada. bom ter Gratidão. Você é uma pessoa maravilhosa. Então, assim, Siga o Dudé. gratidão. Gratidão pelo carinho que vocês têm pela minha família. Por você. Gratidão a Deus pelo carinho que eu tenho por vocês. Então, isso é muito bom. A gente Que fica Deus feliz. possa continuar abençoando, iluminando a vida de vocês, da sua família, dando sabedoria para vocês cuidar dessas duas crianças maravilhosas. Porque assim, gente, só quem sabe é quem convive. As duas crianças, que não é nem criança mais, né, mas continua sendo criança. Educados, carinhosos. Então, isso é muito bom. Parabéns e A obrigado. gente que agradece. Obrigada por ter aceitado o meu convite. Que assim seja. Ó. Obrigada. Gente, obrigado pelo carinho. Deus abençoe. Quarta-feira. Quarta-feira tem um Conexão Música e Gospel. Então, não esqueçam, quarta-feira, às 20 horas, começa a competição Conexão Música e Gospel. E você é meu convidado. Então, quarta-feira, às 20 horas. Então, ó, todo mundo juntinho, coladinho. Vamos que vamos. Fique na paz de Deus. Perfeito, Dudé.